Oi, gente, tudo bem? Tô aqui me ajeitando pra sair, pra resolver umas coisas e resolvi falar alguma coisa sobre mim, sobre várias coisas da vida, coisas que eu tenho passado, que eu tenho experimentado e o que eu tenho percebido é que todas as coisas que têm acontecido comigo é como se eu estivesse no laboratório. É como se esse avatar aqui, fosse um ratinho no laboratório, que eu mesmo sou o cientista. Só que esse eu mesmo que é o cientista, no meu ponto de vista, tá? Não tô falando que é o verdadeiro, tô falando que como eu percebo, é como se a minha consciência que está aqui dentro do avatar, o avatar é esse aqui, ó, bonequinho, com essa mente racional, com essa mente inconsciente também, é o avatar, é o bonequinho, é a Damares, tá? Na existência, a Damares, filha da Dionília, filha do Vicente, tá? Esse é o avatar. Só que aqui dentro tem uma consciência. Essa consciência é a consciência plena da fonte. Talvez seja o tal da centelha divina. Eu acho que é a pureza. Eu acredito que é a consciência mesmo que está experimentando ser humano, né? Está experimentando ser a Damares, ser esse avatar feminino, 50 anos, com um monte de experiências, com um monte de traumas, um monte de coisa na cabeça. E aí, eu percebo que essa consciência que tudo é, que é perfeita, mas que está experimentando coisas novas que ela não sabe totalmente o que vai acontecer, eu acho que é isso. E aí está experimentando ser humano. Então está colocando esse bonequinho, no caso a Damares, nas experiências e também, de certa forma, está orientando e guiando essa mente aqui física para que tenha melhor experiência, né? Então, as coisas todas que acontecem comigo, situações frustrantes ou situações legais, situações que eu coloco em xeque muitas crenças sobre mim mesmo. Por exemplo, ai, me acho uma pessoa equilibrada. Aí acontece uma situação que me tira totalmente do tal do equilíbrio que eu supostamente acredito que tenho. E daí eu coloco em xeque as coisas que eu sempre acreditei sobre mim e entro num conflito. E ao mesmo tempo que essa mente entra nesse conflito, a consciência que é superior, que no meu ponto de vista nem está aqui no planeta Terra, ela está fora desse domo que domina e que manipula as mentes, ela está fora, só que ao mesmo tempo ela tem a conexão comigo. Então ela traz informações para que eu possa desempenhar um papel, agir de forma a sobressair aquelas experiências do laboratório, que é frustração, medo, N coisas, para vencer esses obstáculos, mudar a situação, mudar essas crenças que de certa forma limita essa experiência, porque a consciência quer ter uma experiência plena, né? E esses conflitos também faz parte da experiência, né? A gente só consegue aprender algo quando aquilo entra em conflito com a gente não necessariamente de sofrimento, tá? Mas quando você vai aprender algo que você nunca viu, a primeira situação que a gente tem é, eu não consigo, é muito difícil. A gente tem um monte de obstáculos, né? E conforme a gente vai insistindo naquilo, não vou ler de novo, vou prestar atenção, vou ver um outro professor falando sobre o tema, as coisas começam a clarear. Até porque a neurociência já explicou isso pra gente, dizendo que quando você não sabe nada daquele assunto, você não tem caminhos neurais, você não tem um mapa neural referente àquele assunto, porque é uma novidade. Então, conforme você vai colocando informação,
ele vai criando esses caminhos neurais, vai tendo informações nesses arquivos dentro do nosso cérebro. E aí, conforme você vai colocando informação, essas informações soltas lá vão se conectando e fazendo os mapas, os caminhos neurais. E aí as coisas começam a ser mais fáceis de entender e chega num ponto que você domina aquele assunto, né? Por isso que a prática e a permanência fazendo as coisas é o que dá o resultado. Não adianta você estudar 20 horas num dia e nunca mais estudar. Não adianta, porque os caminhos neurais são construídos aos poucos. Da mesma forma, as experiências. Então, por exemplo, eu tive uma situação frustrante que me tirou do eixo e aí eu fiquei muito num conflito, tipo, cara, eu sou muito volúvel, eu sou muito sensível. E aí, ao mesmo tempo que eu fiquei me crucificando, me culpando, né? Porque a gente cria um estereótipo idealizado, né? E a gente quer ser aquele jeito, só que a gente não é ainda, porque a gente não teve as experiências, não se criou os caminhos neurais, então eu não sei como fazer aquilo. A partir do momento que eu vivi aquela experiência, tive outras experiências, por exemplo, experiências que me causaram crise de ansiedade. Passei mal, coração acelerado, ofegante, mal-estar. A partir do momento que eu tive aquilo, depois que passa, eu começo a raciocinar sobre aquilo e começo a achar caminhos. Quando eu tenho uma situação novamente que me gera aquela sensação, eu me lembro daquela outra e eu me lembro de informações, por exemplo, vou respirar profundamente. Tem a técnica de respiração que eu já aprendi, vou pôr em prática. Por mais que naquela hora você esteja totalmente inconsciente, no emocional desequilibrado, você se lembra. E aí você começa meio capenga, mas você começa a fazer técnica de respiração. Calma, tá tudo bem, tá tudo certo, por mais que a sua cabeça tá louca. E aí é através desses passos a passos, dessas experiências, que você vai ganhando esses caminhos neurais de como fazer em momentos de desequilíbrio. Chega uma hora que você vai ter os momentos, porque a gente sempre tem em algumas questões, só que vai ser diferente da primeira vez que você teve isso, que da primeira vez você surtou, você deu um ataque, você chorou, você fez o que você conseguia fazer. A partir do momento que você vai ganhando esse conteúdo e essa experiência, por mais dolorosa que seja, você vai aprendendo a usar as ferramentas e se acalmar e trazer a clareza, a paz. Então, as pessoas que são equilibradas de fato passaram por muitos desequilíbrios, vivenciaram muitas situações. Ninguém nasceu pronto, minha gente, ninguém. A gente vê muito aqueles estereótipos das pessoas equilibradas, meditam e têm um paz de espírito e não se deixam abalar. Cara, isso é coisa de internet, porque é real, a não ser que a pessoa tiver um sangue de barata. Entendeu? Porque pode ser que tenha gente que é tão inerte que não consegue ter uma reação, mas por dentro deve estar borbulhando. Então, eu trago essa reflexão justamente para isso. Todas as situações que a gente passa são laboratórios. Eu me considero esse avatar como um ratinho no laboratório, passando por várias experiências, e através daquelas experiências são descobertas novas formas de fazer, de ter uma experiência melhor e de dar aquele ratinho ou a comunidade daqueles ratinhos uma condição melhor para a experiência, para viver uma experiência melhor, mais alegre, mais divertida e mais proveitosa, né? Então, fica com essa reflexão para ver se de fato isso faz sentido para você. Eu ainda estou processando essas informações, não sei se é verdade isso que eu estou falando para vocês. Mas eu acho que faz bastante sentido, sabe? Essa coisa. Porque, cara, esses últimos dias eu passei por umas situações que me deixou, assim, bem frustrada comigo, sabe? Porque eu esperava reagir de forma melhor. E eu não reagi. Eu surtei. Cara, eu só tinha vontade de chorar, de pôr pra fora e me sentir injustiçada, me sentir perseguida.
Mas foi bom hoje, raciocinando sobre isso, eu consegui refletir muitas coisas. Identificar crenças, medos, traumas, coisas que eu preciso lidar, né? Consegui levar para terapia, muita coisa. Eu perguntei para a IA, eu adoro conversar com a IA, porque eu tenho um pouco mais de conhecimento técnico do psique, né? Por conta da psicanálise. E eu consegui, ela me trouxe algumas coisas que eu não estava enxergando. Eu acho válido para quem consegue entender algumas coisas, eu acho válido, porque ela conseguiu me trazer coisas. É lógico que não vou só confiar nela, até porque a IA, ela é uma ferramenta que rastreia todas as informações que foram colocadas na internet, tá? Então, ela vai rastrear todas as informações e vai trazer o que ela tem de informação baseado nos contextos que entra na internet, nos textos, nos livros, o que está lá, tá? Então, por isso que a IA erra muitas vezes. Mas eu acho válido. E eu fiz muita coisa, me trouxe muita clareza. Levei para terapia, inclusive sobre sonhos que eu tive. Eu tive sonhos estranhos e eu perguntei para a IA: IA, eu sonhei assim, 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 assim. Está acontecendo assim, assim na minha vida, estou passando por essa situação. O que esse sonho tem a ver? Meu, trouxe um pensamento muito interessante e eu achei muito válido. Então é isso, gente. Não se julgue e não se condene pelas reações que você tem, pela forma que você é, porque você não sabe tudo. Você está criando caminhos neurais para sair de situações. E não se compare com as outras pessoas, porque as outras pessoas, cada um é de um jeito, cada um vai reagir de uma forma. Tem gente que vai levar numa boa, tem gente que não. Tá tudo bem, isso depende do temperamento da pessoa, depende das experiências que a pessoa tem, né? Então eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais na gente, sobre as nossas histórias, né? Sobre o que a gente já passou, pra gente não ficar também entrando no molde dos outros e se cobrando de ser perfeito, porque ninguém é perfeito aqui, tá? O que o povo que aparece na internet falando que é perfeito, que ele tem autocontrole, pode ser que ele tenha já alguma coisa, mas ninguém é perfeito. Tá todo mundo no mesmo barco, se lascando pra caramba, entendeu? E também sofrendo. O que a gente tem que prestar atenção é que tem um monte de gente na internet falando que dá para resolver, que é maravilhoso, que é fácil, que é simples, mas porque no final ela quer vender alguma coisa para você. Então, eu acho que você e eu temos que prestar atenção nisso e parar de se moldar baseado no que esse povo fala, tá? Então, vamos cair na real, sair da manipulação, do engano, para a gente de fato poder ter uma vida minimamente de paz, tá bom? Então, deixa esse vídeo para reflexão e espero que possa ser útil para você. E se você achar que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilha ele, ajuda a espalhar isso daí, porque de repente tem alguém se julgando, se culpando e se sentindo a pior pessoa do mundo, porque não consegue ser o equilíbrio que tem que ser. E enfim, tá bom? Então, um beijo para vocês, sucesso para nós. Nos vemos nos últimos capítulos dessa história, se Deus quiser, de maneira positiva e alegre, tá bom? Beijo, gente.